Paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo, shalom, shalom, shalom. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse aqui é a logomarca do Centro de Cultura, a menorá com as chamas. Só que as chamas em hebraico é Yerushalayim, Yod, Resh, Shin, Lamed, Mem, Yod, Yerushalayim. E ele mantém o seminário Bereshit, seminário Tabernáculo, que é em convênio com a Igreja Tabernáculo, que tem várias igrejas no Brasil. E estamos indo agora para a Espanha também. E temos também a Faculdade Bereshit. Cada uma dessas instituições ministra determinados cursos. O curso básico teológico fica com o Tabernáculo. O curso intermediário com o Bereshit, Seminário Bereshit. E o curso bacharelado, mestrado, doutorado, fica com a Faculdade Bereshit. Todos eles são livres, não são ligados à MEC. Mas nós também temos aqui o polo da Universidade de MEC. Nós temos aqui o polo da FACETEM, Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil. Já temos formado muitos obreiros aqui no curso superior de teologia. Nesses quase 30 anos já passaram nos nossos bancos escolares mais de 2.000 pessoas, de todas as denominações da região aqui. Até Belo Horizonte já tivemos alunos. E até na América do Norte temos 2 seminários implantados, um na Flórida e um em Massachusetts. Aqui o professor Ilmar falando sobre o assunto Etiologia Bíblica 1, primeira aula. Essa aula também é chamada de Cultura Hebraica 1. E nós falamos na aula passada sobre as atividades domésticas, sobre o forno, fornalha, farinha, flor de farinha, que é o polvilho, né? O que se usava, onde se usava. Na aula anterior falamos de pães. E nessa aula de hoje falaremos sobre, na atividade doméstica, sobre alguns costumes, como aquela sonequinha depois do almoço, chamada sesta, a refeição da noite, que é o jantar, que foi falado já, o uso de fiar e tecer, né? Para fazer vestimentas, roupas. E, por fim, falaremos também dos banhos, lavagem, piscina, tanque, etc. Vamos começar, então, pelo soninho da tarde. A gente encontra na Bíblia referências sobre isso. Uma é clássica, a gente fala assim, é quando Saul morreu no Monte Gilboa, escapou Abner, que era o general do exército dele, não estava com ele na hora que os flecheiros apertaram, mataram Jonatas, Isvi e Malquissua. Ele tinha 4 filhos, né? Fora os filhos da concubina, tinha 4 com a mulher dele chamada Ainoã. E 3 morreu com Saul. Esse Isbosete, homem de vergonha, Ishbosete, ele fugiu, ele não estava lá na guerra, né? E o Abner, então, colocou ele como rei da região da Transjordânia. Ficou ali o Manassés, o Efraim, aquele pessoal do lado de lá do Jordão. E aí reinou Davi cá em Hebron durante 7 anos ali, e alguns meses, e meio mais ou menos, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. E aí esse Isbosete, a Bíblia conta que ele foi cometido um assassinato, ele foi assassinado por 2 capitães dele. E foi na hora da sesta da tarde, tinha acabado de almoçar, dormindo ali, tornando a sonequinha, quando esses 2 camaradas entraram lá e mataram e cortaram a cabeça dele e levaram para Davi, achando que faziam uma grande novidade. Davi mandou matá-los. Achou absurdo aquilo, eles mataram uma pessoa deitada, dormindo, sem condição de defender. Né? Essa história está em 2 Samuel 4 e 2 Samuel 11. Só 2 Samuel 4, que fala da morte de Isbosete. Ao meio-dia, deitado, no maior calor do dia, curtindo a sonequinha, né? Tirando um roncozinho depois do almoço. Então é a sesta. E a gente também entende que Davi também estava nessa situação, quando ele, de tarde, depois que ele almoçou, dormiu um pouquinho, acordou de tarde, foi passear no terraço, viu lá então Bate-seba, né? E aí deu aquela confusão toda que vocês já sabem. Então havia esse hábito após a refeição, no meio-dia, tirar uma sonequinha, né? Refeição da noite era o jantar, nós falamos disso em aulas anteriores, lá em aulas anteriores, nas primeiras aulas, que havia realmente isso aí. E uma citação que eu vou colocar aqui como adução é Jeremias 52:34, falando sobre o retorno de Joaquim. O rei Joaquim, que era filho do rei chamado Eliaquim, ou Jeoiaquim, que governou 11 anos, depois de Joacás, que governou 3 meses, ambos filhos de Josias. Esse Joaquim era neto de Josias, ele reinou 3 meses só depois que o pai dele morreu, e Nabucodonosor levou a família real e todo mundo preso para a Babilônia. Lá ele ficou preso durante 37 anos. No ano que Nabucodonosor morreu, o seu filho Evil-Merodach assumiu o trono, ele levantou a cabeça de Joaquim e deu refeição contínua a ele, até o dia da sua morte. E mataram depois o cunhado dele, Meriglissar,
matou o rei Evil-Merodach, que reinou mais uns anos, e depois o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, né, filho de Nabonido, foi que acabou a conclusão do Império Babilônico, caiu na mão do Belsazar, naquela noite fatídica, quando Dario e Ciro tomaram a cidade. Falando agora um pouco sobre fiar e tecer, naquele tempo não havia máquinas, né, para se fazer vestimenta. Então, isso aqui é feito de algodão, os fios eram todos feitos no tear, fiados, né? Fiados. Aí nós temos algumas palavrinhas sobre isso aí, né? Olhar a líder do campo, não trabalham nem fiam. Ninguém se vestiu como eles. Mateus 6 e Lucas 12. Milhares de mulheres, na construção do tabernáculo, as mulheres fiavam com as suas mãos e traziam o fruto do seu trabalho. O pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino. Foi tudo resultado das mulheres que trabalharam durante aquele ano que eles ficaram parados ali no Sinai. Chegaram no primeiro ano e saíram no segundo ano, já com o tabernáculo pronto, e começaram a caminhar. E as mulheres, aquelas mulheres no Êxodo, elas tinham outra função, elas fiavam também os pelos das cabras, porque a cortinada do tabernáculo era linho fino retorcido, cortinas de peles de carneiro, de pelos de cabra, depois peles de carneiro tinta de vermelho, e por cima peles de texugo, que é um animal, o couro impermeável. Então a chuva que se batesse ali, escorria e não entrava. Mas tinha duas camadas então. Quem está dentro do tabernáculo vê linho fino retorcido. Quem está fora vê pele de texugo. Ninguém vê as duas do meio, que eram as cortinas de pelo de cabra e peles de carneiro, tinta de vermelho. Então as mulheres entraram com essas coisas aí. Além delas fiarem para trazer o pano azul, a púrpura, carmesim e o linho fino, também elas fiaram e teceram peles de cabras. E também dos espelhos das mulheres fizeram a pia de bronze, que era a pia de lavatório, quando o sacerdote passava para ir para o santo lugar. E também na volta. Tear, a gente encontra tear. Teceram pano branco, Isaías 19:9. Teceram teias de aranha, Isaías 59:5. Sansão, naquela sua afã de esconder de Dalila a sua força, ele foi inventando mentira, né? Minha força está aqui, minha força está ali, até que ele declarou a verdade. Ele falou que se tecer 7 tranças dos meus cabelos, eu fico fraco. Juízes 16:13. Mas era mentira, né? Tecelão, a Bíblia cita 2 mestres da tecelagem, né, famosos, que é Bezalel e Aholiabe, da tribo de Dan e da tribo de Judá. Eles fizeram todos os instrumentais do tabernáculo. Êxodo 35:35. Aqui nós temos então sobre as hastes da sua corça como este tecelão. Falando de tecelão, né? A lança dos gigantes, Golias, Lami, irmão dele, e aquele homem egípcio que tinha uma lança como eixo de tecelão, Benaia matou, 1 Crônicas 11:23. Golias, né? Ele foi morto por Davi, 1 Samuel 17:7, 2 Samuel 21:19. Lami, que era irmão de Golias, foi morto por Elanã. A lançadeira, Jó falando sobre a rapidez, os dias são mais velozes que a lançadeira do tecelão, passam rapidamente e nós voamos. Jó 7:6. Tear, a palavra tear aparece em Isaías 38:12. Tear é aquela máquina que você batia o pé, igual a máquina de costura, você vai batendo o pé, vai levando e trazendo, né? Mas a trama e a urdidura é que vai montando essas coisas, né? Tecer, até no Novo Testamento tem tecer como terceira coroa de espinho. Pegaram aqueles espinhos, né, bravos e foram curvando ele e fizeram, entrelaçaram e fizeram uma coroa de espinhos. Foi tecida. Falando de fio urdido, procurando urdidura, não tem na Bíblia, nem trama. Mas você acha então a fase que é usada no tear, você acha o fio urdido. Lá falando da lepra, nas vestes, as vestes no caso na lã, no linho, na pele de animais, se tivesse sacerdote para ver se tinha lepra ali, Levítico 13 fala várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes lepra no tecido. Ele tinha que então fazer algumas coisas para descobrir se havia lepra no tecido ou não. Então aparece a palavra fio urdido, que vem no caso da urdidura, né, que é as duas fases da confecção, a trama e a urdidura. Encerrando essas aulas de atividades domésticas, banho, nós falamos que o povo não tinha esse costume de banhar todo dia como temos aqui no Oriente, no Ocidente, né? Apesar que também no Oriente ainda não tem esse costume tanto. Usava mais lavar os pés. Então, na noite que ele lavou os pés do discípulo, Pedro, então me lava todo. Ele falou assim, não,
quem está limpo não precisa só lavar os pés. Quando não morava na roça, era assim também. Lavava os pés e as mãos ali, né? Tomava banho o corpo inteiro. Piscina, citada em 2 Reis 18, 17, fala sobre a piscina superior do templo do rei Ezequias, que ele construiu, em 2 Reis 20 também. Sobre o lavadouro, fala do lavadouro das cabras de Gileade, lá em Cantares 4:2. É uma comparação com a noiva, né? Seus dentes são como rebanhos de ovelhas que sobem do lavadouro. Né? E aparece em Cantares 6 também. Seus dentes são como ovelhas que sobem do lavadouro. E tanque, nós temos algumas cidades que tinham tanque. Gibeão, 2 Samuel 2. Tanque de Hebron, 2 Samuel também. Samaria tinha um tanque. Havia o tanque superior, citado por Isaías 7. O tanque inferior, que era o baixo, Isaías 22. E o tanque velho, Isaías 22 também. Esses tanques superior, inferior e baixo ficavam em Jerusalém. Também a gente fica sabendo que em Jerusalém também havia, no tempo de Jesus, o tanque de Betesda, que tinha 5 alpenes, onde ficavam aquelas pessoas esperando que as águas fossem sacudidas, né? Ia alguém que sacudisse as águas, para que pulasse primeiro, que curaria. Jesus chegou lá e curou aquele rapaz no tanque de Betesda, João capítulo 5. E também havia o tanque de Siloé, João capítulo 9. E assim, então, vamos encerrando nossas aulas de atividades domésticas. Voltaremos nas próximas aulas com novos assuntos dentro da matéria Cultura Hebraica 1 ou Etiologia Bíblica 1. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.